O nosso tema é custos do projeto, análise de riscos dos custos do projeto. Aplicação da metodologia de Monte Carlo nesse ponto, nesse parâmetro do projeto. Nós não podemos falar dos custos do projeto sem também falar do financiamento do projeto e falar do retorno do investimento, que é o financiamento, a aplicação de recursos, os custos e possivelmente um retorno futuro após a conclusão da vida do projeto, iniciando uma outra etapa da vida de ciclo do produto, do ciclo do produto do projeto. Então, para falar de custos do projeto, que é o nosso tema, vamos também comentar de forma ilustrativa o financiamento e o retorno do investimento. Lembrando que você ou a equipe só poderia trabalhar esses elementos se tivesse alcançado ou se tiver alcançado um grau de maturidade, um grau de controle, um grau de registro suficiente para isso. Nós não estamos falando apenas do financiamento ou do retorno, estamos falando na avaliação probabilística dessas duas variáveis ou desses dois elementos. Vamos introduzir também o custo crítico, um conceito que estamos desenvolvendo para que você possa provocar a equipe de gestão de custos e analisar de forma probabilística apenas o que é mais relevante, apenas aquilo que é significativo para a tomada de decisões. Como sempre, eu separei alguns pontos do material escrito e eu acho que é importante relembrar ou até detalhar algumas informações. Nós temos atividades como duração, tendo a duração como uma meta, temos atividades que têm a sua duração consequência da produção dos seus insumos, da produtividade, daqueles elementos que foram comentados, e temos atividades do tipo Hammock, que são atividades que estão a reboque de um conjunto de atividades e normalmente são empregadas no nível de supervisão. O gerenciamento do projeto prevê etapas na vida, iniciação, mobilização, talvez um planejamento, ou etapas de planejamento, pré-planejamento, planejamento, depois que se planeja e pensa a execução, e no final uma desmobilização ou encerramento. Então, dentro desse ciclo de vida do projeto, nós encontramos muita coisa para fazer, representada pelas muitas atividades, classificadas em produtos, fases, mas muitas atividades, as 3 atividades principais estão aí. Nós já falamos sobre o controle dos prazos, no sentido de avaliação probabilística, mas agora devemos pensar nos custos que são alocados. Quando a duração é por meta, ou quando temos uma meta a cumprir definido pelo prazo dado em função de alguma experiência ou alguma técnica, devemos lembrar que dentro da atividade existem recursos e esses recursos custam um dinheiro. Ou o custo dessa atividade é composto pelo somatório de todos esses elementos e nós controlamos cada elemento, ou o custo dessa atividade é dada por um custo geral global ou unitário por volume produzido, ou um custo por tempo de duração da atividade, independente do que tem dentro dela. Mas analisando um custo fixo, acordado, contratado, o custo dessa atividade de duração como uma meta é um custo que aparentemente é fixo, mas cabe aqui uma análise. Será que os nossos contratados farão tudo conforme combinado dentro do prazo, em particular agora, farão tudo o que foi contratado dentro do preço combinado? Será que teremos a surpresa de um pleito, um aditivo contratual demandado, a justificativa de novos volumes produzidos, outros volumes produzidos, outras coisas produzidas dentro da própria atividade que geraria um pleito ou um aditivo? Há o risco disso acontecer?
ou esse risco foi transferido, então não há risco de aumentar os custos de uma atividade produtiva sob contrato. Quando a gente fala em productivity ou atividades que estão voltadas para terem o seu prazo definido pela produção, a pergunta agora fica: será que é possível os custos dos insumos variarem? Será que a mão de obra tem um valor fixo por hora e esse valor não é passível de uma surpresa, um dissídio coletivo, uma mudança de legislação? Será que os materiais adquiridos ou a serem adquiridos no futuro manterão o preço garantido por um acordo previamente estabelecido, ou ficaremos a reboque, mais uma vez, a reboque do mercado onde os valores podem aumentar? E quanto à moeda que você tem na composição da atividade, será que essa moeda na compra dos materiais, nos aluguéis de equipamentos importantes em dólar ou em outra unidade, se mantém constante ou há o risco dela variar? Temos então na atividade productivity, já que nós temos composição garantida de custos, capacidade de variar ou riscos de variar o custo elementar. E nas hammocks? Nós falamos que nas hammocks a probabilidade de duração não é dela, mas é por consequência das outras. Porém, nas hammocks nós temos recursos alocados que estão como unidades íntegras, que estão participando enquanto a hammock existir, enquanto a atividade de supervisão existir. Será que nós temos garantia de que os custos desses elementos não variam por questão de mercado, por questão de inflação, por questão de variação da moeda, por questão de aditivos ou sobretaxas? São 3 tipos de atividades e são 3 abordagens diferentes no custo do projeto quando se fala nos custos das atividades. Vamos ver se a gente consegue exemplificar isso em um projeto acadêmico, mais uma vez, simples, mas que deve mostrar o quanto esses elementos podem atrapalhar a certeza dos custos do projeto. Como alguns dizem, tempo é dinheiro, então nós não podemos perder muito tempo aqui na revisão do nosso projeto, mas o nosso projeto foi ampliado e melhorado para representar o seguinte: nós temos o projeto e temos aquele trabalho que nós já apresentamos, já discutimos, como o trabalho produzido pela equipe de execução. Execução do projeto, e no ciclo de vida completo nós encontramos também uma iniciação, uma mobilização, depois nós precisamos planejar, pensar o que fazer, e aí então trabalharmos a execução e no final encerrar, fechar, desmobilizar. O ciclo de vida do projeto está completo aqui com início, pensamento, execução e fim. E o processo de controle está aqui representado pelo Project Supervision e pelo Special Supervision. O Project Supervision diz que tudo o que acontece na execução é controlado pela hammock e se o projeto andar mais devagar ou mais depressa, a supervisão se ajusta. E, por fim, nessa Special Supervision, quisemos modelar que 3 atividades, atividade 15, 16 e 17, estarão orientando esse Special Supervision para que ela acompanhe a existência da 15, 16, da 16 e da 17. São 2 atividades. Dessa maneira, nós fizemos um novo planejamento de tempo e não vamos entrar aqui em detalhes, mas o caminho crítico está estabelecido pela produção, caminho mais longo da produção, e das atividades de gerenciamento que são antecessoras
e sucessoras a essa produção. Fizemos um modo também onde podemos colocar os custos do projeto ou os custos particulares das atividades. Lembrando que, para simplificar, nós não estamos usando atividade do tipo productivity, só do tipo duração por meta. E se nós importamos isso de um arquivo gerado pelos aplicativos MS Project ou Primavera, vamos lembrar que tanto uma ferramenta quanto a outra não trabalham componentes de custo, trabalham custo. O valor que você está vendo aqui é o custo do projeto, quando muito representado pelo somatório dos custos dos insumos daquele aplicativo trazidos para cá. É claro que se os recursos tiverem custos e valores individuais, os valores virão também e o custo da atividade será a totalização desses custos, o somatório desses custos. Para simplificar aqui, nós atribuímos como herança custos fixos. Seriam contratos definidos com cada atividade, seria o valor unitário que nós pretendemos gastar com os insumos das atividades. Bom, no nosso modelo nós temos custos fixos e custos por hora. Aqui são custos fixos, aqui são custos fixos. De novo. Aqui são custos fixos. Aqui também. Eu tinha alocado ele em custo por hora e não está certo. É custo fixo. Agora, nas hammocks nós temos custos por hora. Quanto mais elas demorarem, o custo unitário ou o custo final vai ser alterado, ou quanto mais curtas ficarem. Então, nós temos custos fixos, herança do que nós importamos e custo por hora. Como o Primavera possui Hammock, ele deve vir pronto. Como o MS Project não tem, ou você cria a atividade Hammock aqui, ou estuda um pouco mais como fazer para que a sua ferramenta represente aquele modelo que você precisa. Bom, os custos estão no lugar, herdados ou alocados, e nós podemos, calculando, ver o resultado do custo total do projeto. Esse valor deve ter vindo na hora da importação. E com isso a gente consegue fazer um modo que represente a composição. Isso que nós estamos vendo na tela é o custo do projeto. Custo sintético. O que nós estamos vendo na tela é o custo analítico. Composição de custos analítica. Por quê? Porque está dividido, composto, detalhado, quebrado de forma analítica. Sintético, analítico. E aqui são as componentes, no nosso caso, fixo e por hora. Conseguimos, então, ver aqui o custo do projeto. Lembrando que o custo é um valor e ele representa todo o valor a ser gasto na vida do projeto, no ciclo de vida do projeto. Entendendo que custo é um valor, assim como o prazo é um valor, início e fim é o tempo de execução do projeto, é o calendário de execução do projeto, é quando a atividade será executada. Se do lado esquerdo nós temos o custo e do lado direito nós temos os prazos, vamos chamar a atenção para que prazo é um valor, custo é um valor. Mas as datas do cronograma definem quando a atividade vai ser executada. Por isso, nós podemos também lembrar um conceito que por vezes é confundido, lembrar que o orçamento de um projeto não é isso, não é um valor. O orçamento do projeto é a representação no tempo
E aqui nós vamos fazer um diagrama do custo, a componente de custo. Aqui é cost, só existe uma componente. Não acumulado, mas mês a mês, período a período, ano a ano. E aqui eu vou colocar mês a mês, mostrando que com valores anotados, nós temos, aqui embaixo, eu vou ampliar um pouco a escala, nós temos que o custo é praticado ao longo de períodos. Da mesma forma que a atividade que possui o prazo acontece num momento, o custo acontece em um momento. E o custo que acontece em um determinado momento define, a definição correta, define o orçamento do projeto. Mudando aqui a escala de tempo, para nós conseguirmos ver um pouco melhor, eu vou colocar aqui 11 de 2019. Deixa eu ver se eu consigo. 19 de 11 de 2019. Assim eu consigo ter uma escala que mostra os valores 3.300, 8.800, 40.000, ou seja, 530.000, que é o custo, se desenvolve ao longo do tempo, acontecendo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Custo, orçamento. Prazo, cronograma de acontecimento. Esses dois conceitos são importantes, eu tive que resgatar porque, por vezes, os vícios de mercado nos levam a confundir, misturar ou até fingir que entendemos o que estamos trabalhando. Aqui nós estamos com o custo, estamos com o orçamento, estamos com o plano do projeto, ciclo de vida, datas, valores, prazos e, eventualmente, até os insumos de produção. Com esse modelo novo, podemos agora discutir os custos nas atividades de duração, os custos nas atividades RAMOX e os custos nas atividades Productivity. Atividade do tipo duração. Vamos dar uma olhada aqui, só para a gente lembrar que DPH, ou seja, que mostra o tipo da atividade para a gente. Duração, RAMOC, e nós não temos aqui nenhuma Productivity. Eu eliminei justamente para facilitar. Na Duration, na atividade do tipo duração, nós alocamos um valor ou herdamos um valor do nosso aplicativo. E esse valor pode ser definido por conta de um contrato pré-estabelecido, de um contrato a estabelecer ou de uma previsão de gastos em função dos recursos que não estão descritos aqui, mas que podem estar descritos aqui nas anotações. Quais expectativas de aluguéis, contratações, uso de materiais que vão gerar os 5.000 unidades monetárias. Normalmente as ferramentas trabalham com uma única unidade monetária, ou seja, real, dólar, euro. Nessa ferramenta nós poderíamos ter avaliação, composição de várias moedas. Não é o nosso caso, vamos manter o limite estabelecido. 5.000 unidades monetárias representam todo o gasto esperado, gasto contratado, gasto a contratar, para executar essa atividade que tem como meta de duração 15 dias úteis, cujo nome é Mobilization. O planejamento também é do mesmo tipo. Se nós estamos falando de equipes contratadas, nós pagamos salários e outras coisas e temos essa estimativa. Análoga paramétrica, no caso paramétrica não seria razoável, mas análoga por estimativas similares, por estimativas bottom-up do que você contém no conjunto de recursos,
Mais uma vez, se a duração está como uma meta, aqui o custo também é uma meta. E devemos avaliar o quanto de certeza temos desses valores, porque ao final da produção temos que honrar os compromissos assumidos e as variações dos insumos e as variações das moedas que suportam o pagamento desses insumos podem acontecer, fazendo com que esse valor seja alterado. Quando se fala das HAMOCs, são as atividades que acontecem acompanhando as demais, e aqui eu vou dar um destaque na Supervision 16, 17, não 15, 16, 17, eu vou habilitar aqui a apresentação da 16 e 17 e vou mostrar cores diferentes. Cores diferentes apenas para destacar, bem diferente, né? Para destacar que essas duas são aquelas que são responsáveis pela Supervision. Vou botar essa atividade também na cor amarela. Assim a gente consegue uma didática mais razoável. Aqui nós temos 14 e 31, que parece que está dando 45 dias úteis de trabalho. E aqui 17 a 18, 17 a 18. Apenas supondo que essa atividade tivesse algum não iniciar antes de, ou seja, existe uma condição de não começar antes da data agendada automática. Por que isso? Porque o recurso principal que faz acontecer a atividade 17 não está disponível antes do dia 15/7 de 2020. Embora ela possa ser agendada 7/7, no nosso planejamento, ela só vai acontecer a partir do momento em que o recurso principal chegar. Observando que o custo da atividade está envolvido no tempo em que ela permanece tomando conta das demais, e ela custa hoje 72 mil, um planejamento adequado com as restrições necessárias não eliminadas para atender a ferramenta, mostra que a atividade de supervisão continua com 200 dias. E ela continua atendendo à supervisão dessas duas aqui. E ao todo, 14 mais 31 não está somando 45. Ou seja, estranho. Na verdade, existe uma turma trabalhando na atividade Special Supervision que está atuando de fato enquanto existe a atividade 16, está atuando de fato enquanto existe a atividade 17, mas aqui no meio do caminho nós temos um hiato. A turma existe, o custo por hora existe, os dias úteis existem, só que a equipe, a turma e os recursos estão, digamos assim, de stand-by e ociosos. O modelo de HAMOC permite que nós entendamos que os custos indiretos são afetados pelos custos diretos. Nem sempre os custos indiretos da prévia ou da conclusão continuam exatamente com o mesmo valor. Os custos indiretos, eles podem também ser alterados pelas produções, pela produção, pelas variações dos custos diretos ou da programação das atividades de produção. Esse exemplo aqui mostra que a HAMOC tem utilidade na modelagem, tem a utilidade no agendamento dos recursos e do programa de trabalho de supervisão, mas está a reboque. E as consequências também impactam não só no cronograma, mas também impactam no número de horas disponíveis e nas
unidades monetárias necessárias para pagar essas horas disponíveis. O Primavera, o Astra, o Safran e outras ferramentas suportam hammocks. As hammocks representam atividades de supervisão e de controle. Elas existem, fazem parte do modelo. Observe se você consegue também modelar as atividades hammock na ferramenta MS Project, porque através de artifícios é possível e ela precisa existir, senão os seus custos e a sua avaliação de custo fica frágil, incorreta e, consequentemente, a avaliação de riscos de coisas frágeis e incorretas resulta em diagramas bonitos, porém frágeis e incorretos. Atividades hammock estão aqui representadas em prazo e custo e devem ser abordadas também na sua avaliação. E devem ser dimensionadas e verificadas quanto ao seu grau de certeza, porque custos indiretos também são custos. Muitas vezes se foca e se fala apenas no custo da obra ou no custo da produção, esquecendo o custo de administração, como se fosse diluído em tudo isso. Quando se dilui e quando se simplifica modelos, com certeza tem-se surpresas ao final e culpa-se a simplificação, culpa-se o modelo, culpa-se a ferramenta. Na verdade, deve-se responsabilizar o planejador e, no nosso caso aqui de gestão de riscos, deve-se responsabilizar o gestor que não entende o suficiente do conceito, da ferramenta, da modelagem ou do tipo de projeto para fazer esse trabalho. Como eu disse, nós não vamos detalhar aqui custos de atividades do tipo Product, porque não é o nosso tema, deve ser abordado um pouco mais à frente, apenas para ilustração, mas já deu a ideia da dimensão do trabalho que vamos ter pela frente. Vamos mais uma vez aqui cunhar um conceito novo. Novo porque não existe escrito em lugar nenhum e a gente cria coisas que têm o objetivo de ajudar. O custo crítico seria o entendimento formal de qual dos custos do projeto, porque nós temos diversas atividades, diversos produtos, nós temos diversos insumos, qual desses custos deveria ser avaliado? Ou quais deveriam ser avaliados no que diz respeito à precisão, no que diz respeito à certeza do valor? Então, baseado nessa definição, qual o custo que é relevante para ser analisado pelas equipes de gestão de custo, junto das equipes ou da equipe de gestão de prazos, com a equipe de gestão de risco. Qual é, dentre todos os valores a serem dispendidos, qual o maior valor em termos de significado? Não é o maior valor absoluto apenas. Qual aquele valor, qual aquele custo que trará maior impacto negativo ao projeto se não for bem definido, se não estiver bem precisado, não, mas se não estiver bem controlado. Então, o custo crítico seria aquele custo que traz impacto significativo no valor do projeto ou impacto significativo no andamento do projeto. Porque não é só pelo valor que ele tem, mas é também pelo momento em que ele acontece, e aí falamos do orçamento e da saúde financeira do projeto, ou seja, qual seria o momento em que o custo acontece no fluxo de caixa do projeto?
no momento em que ele acontece contra um aporte financeiro de financiamento, que trará maior prejuízo ou maior dano se não estiver bem preciso. Qual seria, então, a melhor definição para custo crítico? Seria o custo que, quando acontecido, se não acontecido no valor previsto, com pouquíssima margem de erro para mais, trará o maior impacto ao sucesso do projeto. Em termos, é claro, financeiro e em termos, é claro, de compromissos de prazo. Falando de financiamento, nosso penúltimo item de discussão, vamos lembrar que os custos do projeto, eles estão, de certa forma, intimamente ligados ao financiamento do projeto. Existe um financiamento interno da organização ou existe contratos back-to-back que fazem com que o cliente pague a produção, o custo da obra ou do empreendimento. Mas, analisando de forma bastante simples, todo o gasto do projeto tem que ser contemplado ou tem que ser garantido por um aporte financeiro, o financiamento. O financiamento antes ou durante o projeto garante a saúde financeira. A saúde financeira significa um fluxo de caixa. Fluxo de caixa entrada-saída, fluxo de caixa saudável é o fluxo de caixa positivo. Então, quando a gente fala em avaliação probabilística dos valores dos custos do projeto, ou a análise dos custos do projeto no que diz respeito a incertezas pela metodologia Monte Carlo, a gente também pode falar de uma avaliação probabilística do fluxo de caixa. Quão certo é aquele fluxo? Quão saudável será aquele projeto em função dos valores que nós simulamos em limites superiores e inferiores? No que diz respeito a financiamento, é bom lembrar que como a coisa acontece ao longo do tempo, orçamento ao longo do tempo, financiamento, entrada de valores para pagar o financiamento, tanto o financiamento como o orçamento ao longo do tempo definem o fluxo. Fluxo é ao longo do tempo, estão sujeitos a variações. Riscos da certeza do valor é uma coisa. Riscos da certeza da moeda valer a mesma coisa é outra coisa. Então, nós temos um risco duplo. Primeiro, não temos certeza do valor a consumir. E aí, geramos uma avaliação probabilística, uma análise de certezas e incertezas. Por outro lado, não ter certeza absoluta do valor e da garantia, integridade da moeda, da paridade do câmbio, ou não ter certeza absoluta de que a inflação está sob controle e que nós temos uma projeção estimada firme, traz um segundo grau de incerteza. Nós vamos apenas simular isso na próxima apresentação para entender que esse tipo de avaliação probabilística, essa avaliação de incertezas, também pode ser feita pela metodologia de Monte Carlo. A ferramenta que nós estamos utilizando, pela demonstração, mostra que isso é possível, mas provavelmente isso não fará parte da sua metodologia, da sua proposta ou do seu plano de trabalho, porque o uso do Excel em apoio às ferramentas de gestão de projetos não garante o cálculo dinâmico necessário para trazer resultados pela metodologia de Monte Carlo. MS Project com Excel, Primavera com Excel, apresentam fluxo de caixa
apresentam eventualmente tendências e variações das segundas incertezas que nós comentamos, que estão ligadas à precisão da moeda, mas não garantem um processo de avaliação limpo, preciso e técnico, e sim estimativas com idas e vindas de dados feito pelo próprio operador. Vamos ver como é que seria isso feito e os resultados disso de maneira profissional. Nosso projeto ele vai ser gravado agora com uma nova versão, especificamente ou justamente para que você possa resgatá-lo depois e fazer as simulações que forem interessantes ou reproduzir o que está acontecendo nesse vídeo. Partindo do nosso projeto, que foi desmembrado para 2 elementos principais, agora eu vou agrupar esses 2 elementos principais como se fosse o projeto. Então, isso aqui é o projeto em si. Projeto. E nós temos, além do projeto, nós temos um outro pacote, um outro elemento aqui de estruturação do nosso trabalho, mas não é um trabalho do projeto, é um trabalho interno. Deixa eu colocar isso no lugar certo. Aqui. Depois daqui. 1, 2, 3. Aqui seria aporte financeiro ou financing. 1. E vai ser uma atividade que dura 1 hora. E ela vai ter momento certo para acontecer. Para isso eu vou colocar aqui o campo StartNet ou não começar antes de modo que, em função do meu tempo de vida, eu coloque recursos financeiros para suportar os gastos do projeto. Então, primeiro um, depois o outro, e todas elas com 1 hora de duração. E todas vão começar, por exemplo, no dia 1º do mês. 1º de janeiro de 2020, 1º de fevereiro de 2020, e assim eu vou colocando o financiamento na expectativa de ter recursos financeiros para cumprir todo o trabalho do projeto. Deixa eu copiar, Ctrl X, Ctrl V, os marcos do projeto estão preservados. E esse conjunto de financiamento, que não são só 3, são 9 meses, eu vou agrupar agora numa fase chamada de financiamento. E aqui será número 2, e aqui será número 3, e assim teremos diversos. Vou colocar mais, algumas são 9. Eu vou colocar 9 parcelas de entrada de recursos financeiros para suportar esse projeto. Aqui é a número 4, parcela 5, parcela 6, 7, 8, 9, até a 9ª. E todas elas acontecendo, ou seja, o dinheiro entra, vai acontecer numa atividade que dura 1 hora. É para que exista alguma referência. Aqui, mês a mês, 1º de abril. Aqui, 1º de maio. Aqui, 1º de junho. Nosso projeto acontece, nosso empreendimento acontece não só na produção, como também na administração
num período de 9 meses, parece. Vamos ver aqui. São 9 meses. 3, 6, 9 meses. Junho, julho, agosto, setembro. Acreditamos que o dinheiro chegando no primeiro dia do mês vai ser capaz de suportar as despesas que acontecem durante o mês. Eu vou recalcular e vocês vão ver que todas as atividades de financiamento vão acontecer no primeiro dia útil do mês. O agendamento é feito em cima do calendário e o dia útil é o dia útil. Se o dia primeiro não é no dia útil, acontece no dia... aqui Aqui é dia 20, porque o projeto já deve ter começado. Dia 1 de fevereiro, 3 de fevereiro, 1 de março, 2 de março, 1 de abril, 1 de abril, coincidiu o primeiro dia útil do mês. Então aqui nós temos uma modelagem que permite a entrada do financiamento. Só que o financiamento, vou gravar isso, o financiamento, quando nós olhamos no modo de dinheiro, de custos, ele precisa de não dinheiro saindo, e sim de dinheiro entrando. Se ele custa 542 mil, 54 dividido por 9 dá 60. Então eu poderia dizer que nós temos uma entrada fixa no primeiro dia do mês de entrada, não é saída, menos 60 mil. Então nós temos aqui todo mês, no dia 1º, estamos estimando o período mensal como aporte financeiro e gastos. Nós temos o projeto já modelado nas suas saídas e aqui estamos definindo, e aí podemos também analisar o grau de precisão, o grau de certeza, 60 mil unidades monetárias todo primeiro dia do mês para suportar as despesas do mês que vai acontecer. Sendo assim, quando eu calcular os tempos e os dinheiros, calcular os tempos e os dinheiros, nós vamos ver que há um dinheiro gasto, há um dinheiro entrante. Parece que está dando um saldo negativo. Não há dinheiro suficiente. Supondo que o nosso financiamento é constante, ou seja, a organização prevê um aporte de dinheiro constante, igual, parcelas iguais. Nós vimos que o orçamento não é assim. Nós vimos que o orçamento ele varia mês a mês, ou seja, os custos acontecem de valores diferentes mês a mês. Mas vamos simular uma condição onde o patrocinador, o financiador, só consiga fornecer 60, vou colocar aqui 65 mil. Menos 65, pronto. Com isso nós temos dinheiro suficiente para pagar todo o projeto, ainda sobrar algum. Ou seja, existe um aporte de grana, existe um gasto dessa grana. O modelo está legal, o projeto está representado completamente aqui no seu ciclo de vida. Início, planejamento, produção, fechamento, encerramento e o controle e o monitoramento do projeto. Vamos dar uma olhada no orçamento desse projeto. O orçamento é o gasto quando ele acontece. Já sabemos que é 542 mil. Vamos fazer um diagrama do projeto. Importante falar isso, não é do empreendimento agora com uma nova estrutura. E vamos ver aqui, vamos ver se é por mês, ok. Aqui nós estamos, vou aumentar um pouco a escala, aqui nós estamos com o gasto mensal. Isso é o gasto mensal do nosso projeto. Vamos mostrar agora, botão direito
no financiamento, mostrar o gráfico das entradas de dinheiro. Diagrama do mesmo componente de custo, porque estamos trabalhando só com um, e vamos mostrar mês a mês. Vamos colocar azul se for positivo, vamos colocar azul. Ok, pronto. Então aqui nós temos dois gráficos. Ele é vermelho por conta do sinal negativo. Mas vamos colocar os dois gráficos para avaliação. Nós temos 65 mil entrando, gastando 8 mil. Deve sobrar dinheiro. Nesse mês, 65 mil entrando, gastando 197. O fluxo de caixa é a representação da entrada e saída de tudo. Aqui nós temos a saída de tudo. E aqui nós temos a entrada de tudo. Então vamos ver aqui entradas e saídas, negativos e positivos, de modo que possamos encontrar graficamente, fica mais fácil, dessa componente que financia ou que é utilizada para os gastos de forma acumulada, ou seja, o que acontece no mês acumula para o outro mês. Seu fluxo de caixa, você já deve estar acostumado com isso, na cor azul. Se for positivo, é azul, se for negativo, é vermelho. Lembrando que o dinheiro entrante é negativo, o dinheiro que está saindo é positivo. Vamos ver como é que fica esse gráfico. Eu vou aumentar ele. Nós temos aqui a seguinte informação. Vermelho entrando, negativo entrando, positivo saindo. Então, saldo positivo está com o sinal invertido. Para ficar mais didático, eu vou ajustar aqui. Tudo que entra é positivo, tudo que sai é negativo. Pronto. O fluxo de caixa agora mensal se mostra assim. Até o quinto mês, aqui é o 1, 2, 3, 4, 5. Até o quinto mês, sexto mês, o fluxo de caixa é positivo. O sétimo e o oitavo mês estão com o fluxo de caixa negativo. E no final, no último mês, fica positivo e até sobra um valor. O que nós estamos vendo na tela é um fluxo, um orçamento caracterizado por valores ao longo do tempo distintos e não iguais, e um financiamento caracterizado por valores precisamente iguais ao longo de todo o tempo do projeto. A saúde financeira já está comprovada aqui que não está boa. Então, um planejamento natural, sem análise de risco, já mostra, e é importante que isso seja feito na mesma ferramenta, porque qualquer variação de programa de trabalho aqui, ou qualquer variação de data de chegada de recursos financeiros aqui, vão alterar de forma dinâmica esses resultados. Levar dados de um aplicativo para o Excel e trazer de volta, por vezes, traz erros irreparáveis. De qualquer maneira, o que nós temos na tela aqui não é exequível, a menos que tenhamos algum acerto com os fornecedores de aceitarem ficar sem receber durante 2 meses e no final do terceiro mês de dívida, eles serem ressarcidos sem juros, com juros ou com penalidade. De qualquer maneira, nós podemos renegociar o financiamento e nós vamos fazer isso aqui. Por quê? Porque nós estamos vendo que esses valores não são adequados. Então, nós vamos rever esses valores, não serão iguais, serão mais intensos nos últimos 3 meses. E eu vou colocar, então, aqui, menos 90 mil
menos 90 mil. E vou colocar 0 no último mês. Vamos ver como é que vai ficar agora o nosso resultado. Nós ainda temos valores suficientes para pagar tudo, mas ainda temos um momento em que fica negativo, que é no 7º mês. Então é melhor subir isso para 100 mil e baixar isso aqui, digamos, para 70 mil e ver como fica a saúde financeira. Bom, a saúde financeira está ajustada, mas o nosso patrocinador agora fica com essa informação de necessidade financeira. Se não for assim, se o planejamento não for passado assim, no nível de custos, a equipe de gestão de custos estará apresentando algo que não vai funcionar sem avaliação de riscos. Não vai funcionar porque não há recursos financeiros para honrar com os gastos do projeto. Aqui está sobrando 17 mil, poderíamos até fazer aqui menos 60 mil para dar uma pequena folga e ainda assim reduzir os gastos do nosso patrocinador. 542 de custo, 550 de entrada. Aqui está o financiamento do projeto e aqui está o orçamento do projeto. Consequentemente, o fluxo de caixa é saudável o suficiente para viabilizar. Falamos de risco, vamos preservar esse modo de custos para não perder o que nós já colocamos de colunas. E vamos, aproveitando esses gráficos, vamos apagar esses gráficos. Eles já estão preservados quando eu chamá-lo novamente. Mas eu vou apagar por hora, porque eu quero chamar a atenção dos riscos. E quando a gente fala de riscos, a gente está falando de alvo otimista, pessimista, igualzinho para os prazos. Nós vamos colocar aqui os custos esperados e vamos colocar otimista e pessimista em função do quê? Não da garantia do valor que o nosso patrocinador nos deu, mas talvez por entender que no futuro, sendo isso numa moeda diferente da unidade que nós estamos utilizando, ou sendo isso numa moeda estrangeira, talvez no futuro nós tenhamos problemas e riscos de não conseguir esse valor todo. O otimista ficará igual, mas o pessimista eu vou ter o cuidado aqui de mostrar que talvez não cheguemos a 100 mil pela troca e o câmbio da moeda. Talvez estejamos com 98 mil. Talvez estejamos com 57 mil. E pela desvalorização continuada, talvez tenhamos aqui 64 mil. 64.500. Isso no pessimista. E vamos deixar que o otimista seja esse, porque o horizonte, os analistas não estão mostrando um cenário tão positivo assim. Então, com essas informações aqui, mantendo o alvo de avaliação do financiamento target igual ao nosso estimado e pedindo para que mostre aqui no cost a probabilidade quando rodarmos Monte Carlo de certeza, probabilidade, custo target aqui, Monte Carlo fixo aqui. Acho que aqui nós já temos tudo.
nós vamos ter condições de avaliar o quão preciso é esse orçamento, levando em conta, é claro, que a nossa equipe de gestão de custos analisou as projeções do patrocínio em outra moeda, e aqui a consideração é variação da moeda. Não disse nem inflação, porque pode ser que o valor futuro trazido agora, se for contratos sem reajustes de patrocínio, não sejam esses valores. Se nós formos simular, lembrando de ajustar, incluindo o campo Coast, fazendo 10.000 interações, nós vamos ter 5, 4, 3, 2, 1. Nós vamos ter o nível de precisão. Vamos ver aqui qual é a probabilidade de sucesso. O financiamento, vamos mais uma vez olhar o fluxo de caixa. Quando nós olharmos o financiamento como ele possivelmente será, fluxo de caixa acumulado, sendo positivo quando entra, negativo quando sai, mês a mês. Azul se for positivo. Vamos dar uma olhada aqui. Esse é o fluxo de caixa, como nós já tínhamos comentado, positivo. Se nós substituíssemos a pior condição, Ctrl C, para essa realidade, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu ver se está tudo bem aqui a 0. Nós teríamos um outro fluxo de caixa. Vamos calcular para ver qual seria esse fluxo de caixa na pior condição. Ainda é positivo. A saúde ainda se estabeleceu. Esse tipo de avaliação caberia ao gestor de risco fazer e dizer: como foi planejado, apresenta uma saúde financeira, viabiliza o patrocínio do projeto com um saldo, digamos assim, da ordem de 7.800 unidades monetárias. Porém, se o pior caso acontecer, esse caso modelado pela gente, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. O projeto se viabiliza na saúde financeira, porém a sobra é de 1.300. Ou seja, isso é uma análise de risco com essas considerações documentadas, justificadas em conjunto com a gestão de custos do projeto. Esses dados, essas referências não são da sua cabeça. Você vai conseguir mostrar que é possível ter um fluxo de caixa mesmo com esse cenário e até eventualmente ver o financiamento naqueles gráficos de probabilidade. Vamos ver aqui, cost, ok. Então, nosso financiamento de 543.500, 543.500, Ctrl C, Ctrl V, calculando, aqui ele está dando, assim, é porque eu ajustei para pior ocasião. Eu vou colocar o original, Ctrl C, Ctrl V, recalculo, e vou pedir o gráfico para 550 mil. 550 mil. Calculando, as chances são de 0%. Quanto seria 80%? Seria melhor pedir 548, vamos ver.
Parece que ele... Ah, sim, porque a inflação ou a moeda corroeu. Então, o valor provável disso é ser da ordem de 548 mil. Não será 550, será menor. As chances é de 548 mil e não 550. O financiamento não será efetivo 550, será como se fosse 548 por conta dessa simulação. Bom, financiamento teve variações da entrada e é claro que poderia também ter variações das saídas. Eu posso ter um custo esperado que não aconteceu ou pode não acontecer como esperado. E aí voltamos ao custo crítico. Qual desses elementos deve ser simulado? Aqui nós temos a simulação já colocada aqui das atividades que nós informamos serem críticas. Custos críticos, tanto para o valor final do projeto, como também para os prazos do projeto. E quando eu fiz a simulação, analisando a parte do financiamento, nós automaticamente fizemos também para esse gasto. Eu vou ver aqui o diagrama dos gastos, que é o orçamento do projeto. Sendo que gastos aqui, eu vou deixar ele para cima, gastos para cima serão azuis positivos, porque nós não estamos falando em fluxo de caixa. Está aqui. Agora, a probabilidade disso custar 542 mil, qual é a probabilidade disso custar 542 mil? Levando em conta que eu simulei alguns dos custos e justifiquei as variações em cima de contratos de riscos, possíveis aditivos, variação monetária, variação cambial. E nós temos aqui para analisar e informar a equipe de gestão de custos que 542.200 tem uma probabilidade de 3,2%. Ou seja, não vai ser isso. Vamos falar em torno de 560 mil. 560 mil. 560 mil é o custo provável. E nós falamos que não iam ser 550, iam ser 548. Então, nós temos 548 prováveis contra 560 mil prováveis. Não há verba suficiente de patrocínio nas condições de riscos analisadas que garantam o pagamento desse projeto, quanto mais a saúde financeira. Por quê? Porque o nosso orçamento ele tem uma previsão de gastos que aqui é rígida, mas se nós analisarmos a probabilidade dos custos críticos serem alterados por conta de eventuais azares, nós vamos ter despesas maiores, probabilisticamente, e financiamento menor, probabilisticamente. Os dois juntos já mostram que, probabilisticamente, não é 7.800 de sobra. Quanto será de sobra? Vamos ver aqui. Cost. De sobra. De sobra, teríamos 7.800. Vamos ver quanto seria de sobra com 80%. Olha que legal. De sobra 6, de sobra 5, de sobra nada
estamos devendo algo em torno de 10 mil. Ou seja, o saldo desse conjunto todo tem a probabilidade de não sobrar 7.800. A probabilidade é faltar 10.700. Sugestão? Aumentar o financiamento. Não é nossa sugestão, mas a título de exercício para resolver esse problema é aumentar o financiamento em 10 mil em algum lugar, para que esses 10 mil, com uma chance de 85%, garanta os pagamentos de tudo. Não sabemos se no momento exato, no momento certo, mas pelo menos já temos bastante informação que nós estamos extraindo do fluxo de caixa do projeto. O quarto e último elemento do nosso estudo é o retorno do investimento. Isso também está ligado aos custos do projeto. Retorno do investimento é o quanto nós gastamos. Quanto nós gastamos ou quanto nós investimos, menos o quanto nós gastamos e o quanto nós recuperamos. Se a gente faz o investimento, a gente espera que ele pelo menos se pague e que dê algum retorno, para valer a pena o dinheiro investido, para valer a pena os valores investidos. Senão, não investiria para não perder, ou investiria em outro lugar. Já que a gente fala de custos, gastos, valores monetários, a equipe de gestão de riscos que aplica Monte Carlo ao projeto pode estender esse trabalho até ao retorno do investimento de vários projetos ou desse projeto em particular. Não é o objetivo do nosso trabalho aqui estender a esse nível de profundidade, mas fica a apresentação do que virá a seguir como ponta de oportunidade, ponta de venda, ponto de ajuda à equipe de gestão de custos do projeto, que provavelmente está integrada ao setor estratégico da organização, que previu um retorno desse valor todo investido no projeto. Para fazer a análise do investimento, o retorno do investimento, a gente precisa entender que o nosso modelo, que tem um gasto, esse gasto provavelmente foi um dinheiro investido. E esse dinheiro investido nós realizamos através do financiamento. Aqui no nosso exemplo, na parte de custos, nós vimos que tínhamos alguma coisa em torno de 550 mil investidos. O que equivale a dizer que gastou 542, mas nós vamos dizer que os 542 foram um investimento nesse projeto. Gastamos 542 no desenvolvimento do projeto, no desenvolvimento do produto, então o produto nasceu. E vamos fazer o seguinte, para efeito de modelo, nós vamos deixar os 542 mil como um investimento. É tudo que nós gastamos. E vamos colocar agora, depois do produto pronto, uma vida da existência desse produto, uma vida de venda desse produto, de rendimentos que esse produto vai dar, seja em serviço, seja em venda, após a vida do projeto, temos a vida do produto. Eu vou convergir isso para uma nova fase, falando que isso é o projeto, ou ciclo de vida do projeto. Project Cycle Life. Esse é o ciclo de vida do projeto. E vamos partir agora para o ciclo de vida do produto. E o produto, vamos dizer aqui, tem venda, 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 venda. Vamos vender
Vamos dizer que vamos vender por mês. Vamos vender muitos meses. E nós vamos descobrir se o valor gasto investido foi recuperado nessas vendas todas. Desconsideraremos aqui os gastos da manutenção desse produto após a sua criação. Já deve ser de seu conhecimento que após a criação do produto, deve-se gastar um valor para mantê-lo vivo enquanto se usufrui da venda dos seus serviços ou da venda de suas unidades. Vamos colocar aqui, então, várias vendas, vários meses de venda, período mensal, e vamos ver o valor de retorno, o retorno desse investimento, as taxas de retorno e se valeu a pena ou não esse investimento. Cada venda acontece com retorno em 1 hora. Para facilitar aqui, 0,12 do dia, e ela acontece, essa venda é realizada no final, ou no começo, no primeiro dia útil de cada mês, aqui como um exemplo. E nós estamos com um horizonte de 25, 26 meses. É como se esse produto tivesse uma expectativa de vida de 26 meses. Levou 9 meses para ser produzido e estima-se que ele ficará no mercado vendendo 50 mil reais, 50 mil dólares, 50 mil unidades monetárias. E aqui, na vida do produto, em 26 meses eu lancei menos 50 mil de entrada. E zerei os financiamentos que agora são representados no modelo apenas como um dinheiro gasto de 542 mil. Lembrando, 542 mil aqui estático, não está sob análise de risco. Lembrando que os 50 mil de venda aqui são estáticos. É como se nós jurássemos que fôssemos vender 50 mil unidades monetárias com certeza durante 26 meses. Então, é o princípio da avaliação do negócio. Sendo assim, eu posso pedir aqui um gráfico de entradas e saídas. Diagrama, custo, componente de custo, dizendo que entrada é positivo, é bom, saída é negativo, ou seja, as vendas serão representadas em azul e as despesas, o investimento inicial será representado em vermelho. Azul, vermelho. Menor que 0 será vermelho. Ok? Então, nós temos aqui como se fosse um fluxo de caixa, mas, na verdade, não é um fluxo de caixa. Eu vou colocar até um modo novo, chamando de modo 250. Investimento. Parece que nós gastamos dinheiro, é claro, gastamos recursos até o 9º mês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 9º mês, nós paramos de gastar e começamos a receber no 10º mês. Então, o gasto que vinha até o 9º mês começa a diminuir, ou seja, a dívida começa a diminuir e o investimento ele se paga payback nesse mês aqui, digamos, agosto de 2021. Então, vamos ver se a gente consegue aqui ver esse payback. Botão direito, investimento, payback. Mostrar payback e pedir para que quando ele calcule os valores financeiros, ele faça uma análise de investimento com payback em cima do único componente de custo que nós temos, porque nós importamos da nossa ferramenta e só importamos um, porque só existe um. Vamos ver se nós temos um payback. Temos um payback, ou seja, o investimento, se nada der errado no
produto sendo produzido e nada der errado na venda do produto, ele se paga em agosto de 2021. E depois disso é só azul. E depois disso é só azul, é só lucro. Que parece que está dando 757 mil de lucro, de retorno. Lembrando mais uma vez que nós não estamos considerando as despesas da manutenção desse produto, da vida desse produto. Ciclo de vida do projeto, ciclo de vida do produto. Então, é bom nós termos isso aqui em mente. O próximo passo agora é tentar fazer uma avaliação de riscos disso. Embora não seja o nosso objetivo aqui no nosso trabalho, no nosso estudo, mas fica sabendo que nós podemos, preservando isso aqui, nós podemos pegar aquele modo de riscos e dizer que não é bem 50 mil. Ele vai ser 50 mil, Ctrl C, mais esperado, e na visão otimista, talvez a gente consiga uma chegada de 55 mil, afinal é o lançamento do produto. Então, por 2 meses, teremos 55 mil otimistas. Depois ele volta para a velocidade de cruzeiro otimista. E, na pior das hipóteses, nós não vamos conseguir vender esse produto nessa quantidade, Ctrl C, Ctrl V. Nós não vamos conseguir vender esse produto na quantidade, no volume ou na expectativa. Uma visão pessimista da turma de marketing diz que depois de um tempo ele passa para menos vendas. E depois de um tempo ele passa para menos vendas ainda. Claro que isso não é da nossa imaginação. Isso aqui foi amparado, documentado pela equipe de marketing, de estudo de vendas. E mais uma vez eu digo que isso é o esperado, isso é o justificado, e que esses 758 mil unidades monetárias de retorno correm o risco de não se concretizarem, mantendo os problemas de avaliação de risco que nós já tínhamos feito do projeto, do ciclo de vida do projeto. Nós vamos agregar agora que os riscos analisados e a certeza da venda deram 757. Vamos ver agora, analisando os riscos da venda, em conjunto com os riscos da produção, se isso vai dar, ou quanto de garantia isso vai dar de 758 mil de retorno do investimento, e se o dia ou a data de payback vai se manter. Parece que era agosto de 2021. Vamos fazer a simulação com 10 mil interações em 7 minutos. Observa que agora o tempo ficou maior, porque nós temos mais elementos. Na verdade, não temos. Eu vou parar, porque nós não ajustamos as novas coisas, ou as novas atividades, ou os novos insumos para serem analisados. Aqui todos no Perform Monte Carlo Analysis estão com No. Eu preciso colocar que todos sejam sim. Chamando mais uma vez, Risk Analysis, Analyze. São 10 minutos. Tenho mais coisas para simular, mais coisas para guardar, mais tempo de processamento. Vamos parar a gravação para não ter que colocar muito tempo de sua atenção em risco. 36 segundos, então a gente pode lembrar. Nós estamos
procurando saber o grau de certeza do valor que vai ser recebido com a venda do produto, porque nós estamos simulando simultaneamente os riscos dos custos do projeto, da sua execução, e os riscos das entradas das vendas. Tudo isso justificado por documentos históricos e especialistas. Chegou ao final, e aqui eu posso mostrar o ciclo de venda, vida do produto. Temos aqui uma expectativa de 1.300.000 unidades monetárias de venda, um retorno de financiamento, um retorno financeiro, desculpa, de 758.000 unidades monetárias e um gasto na produção. Já falamos sobre o gasto do projeto, vamos avaliar aqui o quanto de certeza podemos apresentar aos nossos investidores do retorno das vendas. 1.300.000 significa 0,03. Não vamos receber isso tudo, não pelas considerações adotadas pela equipe de gestão de custos. Vamos dar um valor razoavelmente mais seguro, da ordem de 80 ou 90, 1.288.000 dá mais ou menos 11.000 de erro. 1.300.000 com 11.000 de erro parece um investimento seguro. Vamos ver o retorno real, levando em conta os riscos do projeto de gastos e os riscos da entrada. Observando que estamos falando aqui de vendas que diminuem ao longo do tempo por algum motivo justificado. Vamos ver aqui o retorno desse investimento ao longo desses 26 meses de venda e 9 meses de produção. Cost, ok. Vamos ver aqui. 757.758 com uma chance de 80% a 90%. 731. Parece que o retorno esperado de 758, na verdade, é melhor prometer 731. 30 mil de diferença quase de retorno contra 11.000 de venda. Deve ter uma componente também aqui do projeto no risco das suas avaliações. Então, nós temos aqui várias informações para fornecer como feedback para a equipe de gestão de custos. A de prazo já foi bastante municiada. E nós tínhamos também uma história do payback. Vamos ver se a gente consegue recuperar o payback no modo, acho que era investimento. Payback aqui, payback. Então eu posso pedir aqui, vamos ver se eu consigo. Não consigo porque eu não pedi essa variável para ser analisada. Monte Carlo, análise de risco. Eu acho que eu não pedi payback, eu não pedi a taxa de retorno, eu não pedi o valor presente do empreendimento. Tudo são elementos de avaliação de investimento. E não pedi o payback probabilístico. Então, se eu não pedir para ser calculado, não foi calculado. Farei mais uma simulação. É claro que eu estarei off para não gastar o tempo, colocar em risco a atenção de vocês. Mais uma vez calculado, vamos ver se nós conseguimos agora aquelas informações que eu, sem ter ajustado, não ia conseguir. Probability Distribution, Monte Carlo, que nós temos o que? Payback. Payback. Vamos ver o payback? Ok. Chances do payback. Claro que o calendário, ele não trabalha todos os dias, todas as horas,
Nós temos 1º de agosto. 1º de agosto, as chances de 41%. Agosto passando para agosto. Ou seja, se nós prometermos o mês de agosto, nós estaremos sendo justos, sendo razoáveis. Porque 31 de agosto, 1º de novembro é a mesma coisa. Poderíamos dizer então que essa data de agosto é um payback garantido com uma segurança de 14 ou 80 ou 90%. É uma boa data para garantir o payback. Os outros elementos, que é a taxa de retorno, o valor presente líquido, nós teríamos que calcular. Nós não fizemos isso, não é objeto do nosso trabalho, mas esses também são passíveis de serem administrados no seu grau de certeza, e isso, é claro, vai municiar a gestão de custos, que vai trabalhar com a gestão estratégica e que vai dizer se vale a pena ou não, ou que medidas tomar para melhorar essa percepção ou essa faixa de segurança.